que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Hoje vamos construir um componente de notificações que é uma delicinha, inspirado no vídeo que o grande Diego da Rocket City lançou dias atrás. Mas esse vídeo não será apenas uma cópia do que foi feito por lá. Vamos construir o componente separando em partes menores e através de um gerador de códigos que iremos construir do zero. Esse componente trabalha com o tema Dark e Light, nem das configurações padrões do sistema. Então chega de papo e bora começar. Vamos iniciar com o Create Next App Notifications para o projeto já nascer com o nome correto. Não vamos instalar o ESLint, pois faremos a configuração na próxima etapa. Já que estamos usando o projeto da Rocket como referência, vou usar o pacote de ESLint deles também. Instalamos o pacote @rocketcity eslint-config e o ESLint. Alteramos o package JSON do projeto para aplicar as configurações de lint. De cara, teremos o layout reclamando que o React não foi definido. Vamos desativar isso nas regras do ESLint. Limpamos os estilos globais que vêm por padrão e para os textos ficarem com uma aparência melhor no browser, definimos um font smooth para o body. Como vamos trabalhar com Sass, instalamos este pacote como dependência de desenvolvimento e mudamos a extensão do global de CSS para SCSS. No layout, corrigimos a importação e mudamos a fonte para Roboto, passando os pesos de 400 e 700. Removemos tudo da página home, exibindo apenas um H1 inicialmente. Alteramos o arquivo de configurações do Tailwind, removendo os backgrounds padrões. E geramos um arquivo de estilos para a página home, seguindo o padrão de módulos para aplicar a centralização do nosso componente de notificação. Nessa primeira fase, só teremos o modo Light aplicado. Envolvemos nosso H1 em uma tag main com estilização aplicada. E rodamos a aplicação para ver se tudo está funcionando até aqui. Para o nosso gerador de componentes, vamos precisar de 3 dependências de desenvolvimento: plop, copyfiles e tsup. Criamos um novo diretório na raiz do projeto com o nome generators e dentro um novo arquivo plopfile.ts. Importamos a tipagem do plop e exportamos uma função defull e dentro passamos a função setGenerators do plop. Essa função recebe 2 parâmetros, um título e um objeto de configurações com 3 propriedades: description, prompt e action. Passamos uma descrição para o gerador e no prompt definimos que o tipo de interface que o usuário irá digitar é do tipo input. Damos um nome para o input e um texto de mensagem. Para conferir se as configurações estão válidas, vamos consolar a resposta do usuário dentro do action. Para o plop funcionar, vamos voltar ao nosso package JSON e inserir um script de leitura do arquivo plopfile e executar o comando no terminal. Como esperado, tivemos uma falha, pois o plop não reconhece por padrão a extensão TS. Por isso, instalamos o tsup para converter o TS para MJS e o copyfiles para mover o restante dos arquivos para o diretório .plop, onde o comando gen irá ler o plopfile. Passamos um pré-gen como scripts para ser executado automaticamente quando executarmos o yarn-gen. Testamos mais uma vez para garantir que está tudo funcionando antes de seguir para a criação dos arquivos. Criamos um novo diretório dentro do Generators, chamado Components, e nele um arquivo index.ts, para mover os objetos de configurações do plopfile e deixar as coisas mais organizadas por aqui. Importamos a tipagem de configurações do plop e definimos a tipagem do nosso objeto de configurações através de um generic, e em seguida importamos esse objeto no nosso plopfile. Agora vamos criar um arquivo index.ts dentro do diretório de componentes da nossa aplicação. Aqui é importante observar que o path considerado é o local onde o nosso arquivo plopfile está. Por isso, estou saindo do diretório com um ponto e entrando no src. Podemos definir um template padrão que será usado para montar o nosso arquivo. Reparem que dentro das chaves eu passei o mesmo nome que eu defini no meu prompt. Agora rodamos o comando no terminal, já passando o nome do componente para ver se o diretório está sendo criado. Vou gerar mais um arquivo, agora com o nome do componente dentro do mesmo diretório. Para isso preciso apagá-lo antes. Agora vamos para o template do componente em si. Geramos um novo diretório templates e dentro um arquivo component.hbs. Este .hbs é um arquivo do tipo handlebars. Vou deixar um link na descrição do vídeo com a documentação tanto do plop quanto do handlebars. No nosso template, vou deixar a assinatura do componente, mas aqui eu fiz uma besteira que será corrigido mais na frente. Voltando ao nosso objeto de configurações do plop, uso o template file para apontar para o arquivo de base do componente. Reparem que aqui também o caminho considerado é o do plop file, por isso preciso entrar no diretório components antes de ir para o template. Já vou aproveitar para gerar o arquivo de estilos de uma vez, passando um template padrão para ele também. Deletamos a pasta teste e rodamos novamente o comando de geração e... Aquela falha do template onde eu passei chaves ao invés de parênteses eu vou corrigir agora. Excluo novamente o diretório de testes para gerar uma versão correta. Importo o componente na minha página home e executo o projeto para ver se o componente já está sendo exibido em tela.
Agora que temos as bases para iniciar a construção final do projeto, vamos criar um mock de dados simulando um banco de notificações. Dentro do SRC, vamos criar um novo diretório para o data e dentro um arquivo notifications.ts, que exportará um objeto contendo um array com 3 notificações. Como estamos trabalhando com TypeScript, vou gerar a tipagem dessas notificações para os componentes poderem saber o formato correto que será enviado pela página home. O Next 13 nos dá a possibilidade de trabalhar com rotas de um jeito extremamente simples. Dentro do diretório app, vamos criar um novo diretório API e dentro um chamado notifications. Criamos um arquivo routes.ts e exportamos uma função assíncrona com o verbo HTTP que queremos usar, nesse caso, get. O retorno dessa função será um mock de notificações do formato JSON que criamos agora há pouco. Voltamos à nossa página home e criamos uma função assíncrona para realizar o fetch de dados. O endereço da rota é o mesmo da nossa aplicação, passando pelos diretórios que criamos para o arquivo route. Transformamos nossa função home em assíncrona para poder recuperar os dados do get notifications. Por fim, vamos assinar nossa função de fetch com o retorno correto baseado no DTO que criamos. Finalmente, vamos juntar as partes para poder montar o nosso componente de notificação. Apagamos o teste que usamos até aqui e geramos o componente widget com o comando yarn-gen passando o nome do componente. Também já vamos gerar o componente card. Importamos o widget na nossa home e instalamos a biblioteca de ícones Lucid React. Dentro do widget, passamos dentro de um header o ícone Beldot e um span para montar o cabeçalho do componente. Vamos trabalhar com os estilos do componente definindo a largura e uma sombra inicialmente. Para o header, definimos um padding e centralizamos os elementos deixando espaço entre eles. Aplicamos uma cor no fundo e no texto para a versão light. Também vamos deixar as bordas um pouco arredondadas por aqui. Agora no card, vamos passar o ícone Beldot e uma div para exibir o conteúdo da notificação. Dentro da div, teremos um P e um footer para separar os textos. Definimos um pad e o flex para os elementos, separando cada um com um gap. Para a versão light, teremos um cartão quase branco e o texto cinza escuro. O ícone de notificações terá um tamanho fixo e estará um pouco mais abaixo do texto. Repare que no CSS foi acrescentado o sinal de maior, para que somente o primeiro SVG encontrado dentro do card seja impactado por essa estilização. Agora vamos estilizar a div e o footer para que o texto fique com uma aparência melhor. Vamos triplicar essa notificação para ver em tela como está ficando. Voltamos no widget e inserimos o divisor entre os componentes de card. Com o visual dos componentes praticamente finalizado, vamos passar o retorno da API para o nosso componente widget. Voltamos na página home e usando o spread operator enviamos tudo o que recebemos no get notifications para o componente widget. No widget, precisamos tipar a propriedade com o DTO de notificações. Executamos o map nas notificações para exibir cada notificação separadamente. Passamos o ID da notificação como key para o nosso card e novamente com o spread os dados da notificação como parâmetro. No card, assinamos as propriedades com a interface de propriedades da notificação e substituímos os textos fixos para receber os valores do mock que criamos. Modificamos o date do mock para ver o resultado em tela. Caso o retorno não seja exibido, recarregue a página com o Ctrl pressionado para limpar o cache do navegador. Chegou a hora de mudar o tema do componente de acordo com a aparência do sistema. Vamos começar pela página home, indo até o arquivo de estilos da página e acrescentando a estilização passando um dark 2 pontos antes de cada propriedade de cor. Fazemos o mesmo nos estilos do widget, modificando o header e o section, alterando a cor de fundo, do texto e do divisor. No card, alteramos o background e o texto para cinza claro, e já aproveitamos para adicionar uma opacidade de 70% que usaremos na última parte desse tutorial. E para fechar com um estilo ainda mais chamativo, vamos trocar o nosso fundo do componente para deixá-lo com um aspecto de vidro jateado. Vamos criar uma forma aleatória no site HighKey e baixá-lo como um PNG transparente. Movemos essa imagem para o diretório public do nosso projeto, mudando o nome para bg.png. Nas configurações de background do Tailwind, criamos um novo seletor com o nome pattern, informando o caminho do arquivo. Para isso, basta adicionar uma barra antes do nome do arquivo, que o Nest reconhece automaticamente que estamos trabalhando com algo no diretório public. Voltamos nos estilos do nosso widget e passamos o novo seletor BG Pattern para o section. E agora basta modificar a opacidade e o backdrop do nosso card para o efeito ser aplicado. Mas... e aquele Papai Noel da thumbnail? Eu não faço a menor ideia.